This morning, coming down the road, I've been all praying and waiting on the Lord, and coming down the road, I turned on a radio minister, Brother Smith, a colored brother. Did y'all hear him this morning, any of you? Up at I believe it's Ohio. Boa noite. Privilégio estar aqui esta noite e me encontrar neste lugar. Eu, esta manhã, vindo pela estrada, estive lá orando, esperando no Senhor. E vindo pela estrada, sintonizei em um ministro do rádio, irmão Smith, o irmão de cor. Vocês o ouviram esta manhã, algum de vocês? Lá em, creio que é Ohio. Someone was telling me about him preaching and said, you ought to turn him on. I just happened to get him this morning. And he was certainly telling about how that sin was abounding in the world today. And he was... Alguém estava me contando sobre ele pregando e disse, você deve sintonizar nele. Assim, por acaso sintonizei-o esta manhã e ele estava falando como o pecado está abundante no mundo hoje e ele estava... I turned over a little farther station from that and come down and heard another time I got down here, I was about ready to see if it wasn't too late to come to church this morning when I got in. Amen. So we're very... indeed privileged to be here tonight and serve in the service of the Lord. E sintonizei um pouco adiante dali uma estação e fui e ouvi outra. Quando cheguei aqui, eu estava mais ou menos preparado e olhei para ver se não era tarde demais para vir à igreja esta manhã, quando cheguei. Assim, somos mesmo muito privilegiados por estarmos aqui esta noite e por servirmos no serviço do Senhor. Talking about Brother Neville and the message the other day to this little lady, our sister that just went from us. That was, we all know who it was, the Sister Weaver. E falando sobre o irmão Neville e a mensagem o outro dia para esta senhorinha, nossa irmã que há pouco se foi de nós, todos sabemos quem foi, era a irmã Weaver. And thinking about a man here being baptized tonight, I baptized her in this pool when they had to bring her here in a wheelchair. She was dying with cancer, and she just had that night to live. The doctors didn't give her up. She's going to die the next morning. E pensando em um homem aqui sendo batizado esta noite, eu a batizei neste tanque quando tiveram que trazê-la aqui em uma cadeira de rodas. Ela estava morrendo com câncer e só teria aquela noite de vida. Os médicos a tinham desenganado. Ela ia morrer na manhã seguinte. I went into her home and tried to speak to her about divine healing, and she just kept repeating, I'm not worthy that you come under my roof. She said, I'm not worthy for a minister to be in my house. She said, I'm a sinner. But she said, sir, I don't want to die like this. E fui à sua casa e tentei falar com ela sobre a cura divina, e ela repetia, não sou digna de que o irmão entre debaixo do meu telhado. Ela disse, eu não sou digna de que um ministro esteja em minha casa. Ela disse, sou pecadora, mas ela disse, Senhor, não quero morrer assim. And so Grace Weber up here took me down. I just come in tired from the meeting. And there, when I was praying for her and read the scripture to her, and she got saved. E assim, Grace Weber aqui me levou até lá. Eu tinha acabado de chegar, cansado das reuniões, e lá, quando estava orando por ela, ele lia a escritura para ela e ela foi salva. Then she could hardly raise her hand up, but she wanted to shake hands with everybody. Something happened to her. And while they were shaking hands, I saw a vision of her going to a chicken coop, coming back. I said, oh, it's going to be all right now. And that's 18 years ago. And she's been a jump ahead of that cancer all along. Então, ela mal conseguia levantar a mão, mas queria apertar a mão de todos. Algo aconteceu com ela. E enquanto apertavam as mãos, eu tive uma visão dela indo a um galinheiro e voltando. Eu disse, muito bem, vai ficar tudo bem agora. E isso foi há 18 anos. E ela esteve um salto à frente daquele câncer o tempo todo. She never died with no cancer. She had a heart attack. He killed her. They had her on oxygen. She died in a heart attack. Se ela morreu,
Não morreu de câncer algum, teve um ataque cardíaco e isto a matou. Eles a colocaram no oxigênio, ela morreu de ataque cardíaco. And then I was thinking just at the last when the people were going out and they sang, then Jesus came. That's exactly what happened. He came and spared her life for those 18 years. And I thought how appropriate that woman probably didn't know she was doing it like that, and she might have, but just how appropriate it was to have that part there, then Jesus came. E então eu estava pensando, bem no final, enquanto as pessoas saíam e cantavam, então Jesus chegou, foi exatamente o que aconteceu. Ele chegou e poupou a vida dela por aqueles 18 anos. E pensei, quão apropriado. Aquela mulher provavelmente não sabia que estava fazendo isso assim. Então, por outro lado, pode ser que soubesse, mas simplesmente quão apropriado foi ter aquela parte ali. Então, Jesus chegou. That's a little bit before I hope my grief set in for me. I get real nervous. This morning I was so twisted up. I went up to pray, and I'm home back here. The family just took them to Arizona, and so the kid is getting school. Agora, foi um pouquinho antes. Eu espero meu grande preparativo para as reuniões. Eu fico muito nervoso. Esta manhã eu estava tão perplexo que fui orar. E eu estou em casa, aqui de volta. A família, acabo de levá-los para o Arizona e estou para as crianças irem para a escola. And I'm back here just to kind of relax, go hunting. With Brother Woods and a bunch of the brethren here to go out hunting for this coming week. We're going down in Kentucky. E estou aqui de volta apenas para de certo modo, relaxar, ir caçar com o irmão Wood e um grupo de irmãos aqui, para ir caçar nesta próxima semana. Iremos para Kentucky. And I just happened to come in the day that Miss Weaver died. And it's just right, I could be here and help Brother Neville and that funeral. E aconteceu de eu chegar no dia em que a senhora Weaver morreu e há tempo de poder estar aqui e ajudar o irmão Neville nesse funeral. And I do not try to say too much about it, around people complaining. Because I think one of the hardest things is to see a man or a woman that's constantly complaining. I've always told God keep me from it. See, that weakens faith all the time, E não tento dizer muito sobre isso, você sabe, perto de pessoas se queixando, porque acho que uma das coisas mais horríveis é ver um homem ou uma mulher que constantemente se queixa. Sempre pensei, Deus, livra-me disso. Veja, isso enfraquece a fé o tempo todo, você sabe. I know as they get older, each one of us, we're going to get something happen, and I know those little things are going to keep accumulating. That's, as you get older, they just got to. Você simplesmente, se você sei que à medida que se envelhece cada um de nós, algo vai nos acontecer e sei que essas pequenas coisas vão continuar se acumulando. Isso ocorre à medida que se envelhece. Simplesmente tende a acontecer. But I think one of the most horrible things is for Satan to crown some person's life a crabbed old man or an old woman, you see. Mas acho que uma das coisas mais horríveis é Satanás coroar a vida de uma pessoa, um velho ou uma velha ranzinza, veja. I hope that I don't get to that place. I hope that I can bear it, my burdens, and get to a spot to where I want my life crowned with the glory of God, the long-suffering gentleness, meekness, and filled with the Holy Spirit. Eu espero não chegar a esse ponto. Espero poder suportar meus fardos e chegar a ponto em que quero minha vida coroada com a glória de Deus, sua longanimidade, benignidade, paz, mansidão e cheio do Espírito Santo. One of my main things that's always hurt me through my life has been a nervous condition that when I get so worn and I get real weary. Uma das minhas principais coisas que sempre me afligiu na vida é uma condição nervosa, que quando me desgasto muito, então fico realmente esgotado. I get
kind of feel like nobody cares for you, and you have it too. I just happen to have a real overdose of it, That gets real bad sometimes. I can't hardly, it's tension. And that's what does it. Eu sinto como se ninguém se importasse, vocês sabem, e fica tudo... Vocês também têm isso. Simplesmente ocorre-me de ter uma verdadeira overdose disso. Vocês sabem. E fica muito ruim, às vezes, e mal consigo... É tensão. E é o que causa isso. And I get to a spot then, many times, especially so many of those visions, you see, it just gets me, I look at a person, I think, this is a vision. No, it isn't. Yeah, is it not? See, and you just don't realize what a price goes with that. E chego a ponto, então, em que muitas vezes, especialmente com tantas dessas visões, vejam, isto simplesmente me pega. Eu olho para uma pessoa, penso, é uma visão. Não é. Sim, será que não é? Estão vendo? E vocês simplesmente não percebem que preço você paga por isso. So then you wonder. Then you get to thinking, well, then you get off your side and think, well, now, what have I done? And here I am, I'm 50 years old, and I've done nothing for the Lord, and I'm getting old, and what's all of my... Então você se pergunta, então você põe a pensar, bem, você está... Então você começa a imaginar e diz, bem, agora, o que foi que eu fiz? Aqui estou com 50 anos e ainda não fiz nada para o Senhor. E eu estou ficando velho. E o que é... Oh, que coisa. Then you get what they used to call the blues. Some of you brethren about my age remember what they used to call had the blues. Talk about it. Now I wonder what he meant. I sure know now what he meant. Então você simplesmente pega o que costumávamos chamar de melancolia. Alguns de vocês, irmãos com mais ou menos minha idade, se lembram que falavam que isso era ficar com melancolia. Papai falava sobre isso e eu me perguntava o que ele queria dizer. E sem dúvida que agora sei o que ele queria dizer. So then, you get the feeling that way, which is none of it true. It's just you, and you know it. See, you know it's just you doing that. Então você começa a se sentir assim, sendo que nada disso é verdade. É só você sabem. Vejam, você sabe, é só você causando isso. So I was trying to quiet myself a little bit now and get ready for the big push that I hope coming soon. And then I've got to go to New York right away, and to a meeting up there, campaign, and then down Shreveport, and then go back to Phoenix, and then come around the west of the south border of the United States. Assim, eu estava tentando me acalmar um pouco agora e me preparar para o grande esforço que espero vir em breve. E então, eu tenho que ir para Nova York imediatamente e para um encontro lá, uma campanha. E depois para Shreveport, e então voltar para Phoenix. E depois dar a volta pelo oeste, a fronteira sul dos Estados Unidos. They're making arrangements for overseas now to begin as soon as we can after the first year, maybe March, April, something like that, where we start in Stockholm or Oslo and go around the world if we can on this next tour. E então estão fazendo preparativos para o exterior agora, para começarmos assim que pudermos depois do início do ano, talvez março, abril, algo assim, onde se começa em Estocolmo ou Oslo e vai ao redor do mundo, se pudermos, nesta próxima turnê. And now I'm home kind of resting up a little bit, get kind of back to myself, kind of recuperated, and if the Lord willing, I'll be back next Sunday from down in Kentucky. E agora estou em casa, descansando um pouco, para voltar ao normal, e de certo modo me recuperar. E querendo o Senhor, estarei de volta de Kentucky no próximo domingo. And if it's all right, pleasing to the Lord, and Brother Neville don't mind, I'll try to have the service next Sunday if the Lord willing. Praise God. And if he's just as willing as Brother Neville is, I'll be here. If he's just as willing as Brother Neville, I hope he is. E se estiver bem, for agradável ao Senhor, e o irmão Neville não se importar, bem, vou tentar ficar com o culto no próximo domingo, se o Senhor quiser.
E se ele estiver tão disposto quanto o irmão Neville, eu estarei aqui. Sim, senhor. Se ele estiver disposto quanto a isso, como o irmão Neville, espero que esteja. Now, see, then I know soon, if the Lord willing, I'm going to be gone from you quite a while, and just little messages as I pick up a little something on my heart, and I feel like I want to express it to you, see, and we can fellowship, brother. Now, I've got quite a few of them, 5 or 6 that just come to me in the last few days. Agora, vejam, então sei que estarei em breve, se o Senhor quiser, estarei ausente de vocês por um bom tempo. E apenas pequenas mensagens, à medida que capto alguma coisinha em meu coração, então eu tenho vontade de expressá-lo a vocês, vejam. E podemos ter companheirismo em torno disso. Agora, tenho várias, 5 ou 6 que acabam de vir a mim nos últimos dias. I went a couple days here squirrel hunting out here, and I get in the woods and take me a pencil and paper, see? Now, by the time it gets good in daylight, I back up against a tree somewhere. If I don't go to sleep, I start to pray, and then the Lord will give me something, I start writing down little notes of it, you see? Eu fui alguns dias aqui caçar esquilo, aqui, e entro na mata e pego lápis e papel, estão vendo? Agora, quando fica bom e à luz do dia, eu me encontro numa árvore em algum lugar. Se não durmo, começo a orar, e então o Senhor me der algo, começo a escrever pequenas anotações sobre isso, vejam. You know what I mean, when you get to yourself, then here I come in, write all off on a tablet of paper, and then when I'm called on, I run out, get my tablet, and go look into it and see what I can start to see. That's what happened just now. Amen. Vocês sabem o que quero dizer. Quando você fica sozinho, e então eu entro aqui, escrevo tudo em um bloco de papel. E então, quando sou chamado, corro e pego meu bloco de papel e vou olhando nele e vejo com que posso começar. Vejam, foi o que aconteceu agora, há pouco. So now, I want to, if the Lord's willing, to speak I'm trying to cut down them big long messages, you see, or it takes you hours. Now, the Lord helped me do a pretty short job of it in Chicago the last night there, about 30 minutes. Assim, agora, querendo o Senhor, falar apenas, estou tentando encurtar essas mensagens grandes e longas, vejam, onde se leva horas, e o Senhor me ajudou a encurtá-la bem, em Chicago, a última noite lá, cerca de 30 minutos. Somebody come around and said, I didn't think it was in you, but you did it, so. 30 minutes for about 2.5 hours or 3, you know. So, maybe I can hurry up tonight, get a little practice, not hold you too long. E alguém veio e disse, não achei que ele fosse possível, mas o irmão conseguiu. Assim, 30 minutos, de cerca de 2h30 ou 3, vocês sabem. Então, talvez eu possa me apressar esta noite e ganhar um pouco de prática, não segurá-los muito. God bless you. No matter wherever go, there'll never be a place like the tabernacle. Amen. It's home, sweet home. Deus os abençoe. Não importa para onde eu vá, nunca haverá um lugar como este tabernáculo aqui. É lar, doce lar. And I'm in sympathy with the Weaver family, with this precious colored brother that died. I prayed with him a little while before he went, and fine character, and he's at home with God now, and it's all over, and he has to go anyhow, and we all know that. E meus pêsames à família Weaver, e por este precioso irmão de cor que morreu, eu orei um pouco com ele antes de ele partir, e um ótimo caráter. E ele está no lar com Deus agora, e está tudo terminado. E teria de ir de qualquer maneira, e todos sabemos disso. May the Lord rest their souls in peace, and someday we expect to join in a land yonder where there's no sickness, sorrow, death. Until then, let's just do everything we can for the gospel. Assim, estamos... que o Senhor descanse suas almas em paz, e algum dia esperamos nos encontrar em uma terra além, onde não há doença, tristeza ou morte. Até então, façamos tudo o que pudermos pelo Evangelho. Speaking of tension, I was praying about this morning. What would you do if you didn't have tension? Just think of it. Tension is part of living. Yeah. It kind of encouraged me when I thought that.
Falando em tensão, eu estava orando acerca disso esta manhã. O que você faria se não tivesse tensão? Imagine só. A tensão faz parte da vida. Isso até que me animou quando pensei isso. If you had no tension, you'd be like a rag doll. You wouldn't have no feelings. There'd be nothing you could work on. Se não tivesse tensão, você seria como uma boneca de pano. Não teria sentimento. Não haveria nada em que você pudesse trabalhar. Like a husband and wife. Maybe if she wants to do something and they're trying to work together, especially Christians, and the other wants, and then when you come together to, you find out what she done, she found out, see, the tension really brings you closer together. Como marido e mulher, talvez se ela quiser fazer alguma coisa e eles estiverem tentando trabalhar juntos, especialmente os cristãos, e o outro quiser, e então, quando vocês se juntam você descobre o que ela fez, ela descobre. Vejam, a tensão realmente os aproxima um do outro. And somebody tells you that, well, it said, just think of the little wife that went under a lot of tension when you wasn't so good, or the little husband went under some tension when you wasn't so good. Then when it's all forgiven, look how you feel about it. See, you've got to have tension. That's all. E alguém lhe diz que, disse, pense só na pequena esposa que sofreu tamanha tensão quando você não foi tão bom, ou no marido que esteve sob tamanha tensão quando você não foi tão boa. Então, quando tudo é perdoado, olhe como você se sentiu a respeito dele. Ora, você simplesmente, veja, você precisa ter tensão. Só isso. And just think of feelings. What if you didn't have any feelings, no pain or nothing? Was there be no pain at all? You'd have no feelings at all. See? And if you'd have no feelings, then one of your senses would be gone. See? So, see, everything's just right anyhow. E pense só nos sentimentos. E se você não tivesse sentimento, nem dores, nem nada? E se não houvesse dor, você não teria sentimento, está vendo? E se você não tivesse sentimento, então um de seus sentidos teria desaparecido, está vendo? Assim, veja, tudo está bem de qualquer maneira. So, God just give us grace to stand up to it, that's the thing. Just stand up to that grace and stand there and say, we know that when this life is over, the great one's on the other side, where we're looking to go to. Então, que Deus só nos dê graça para encarar isso. Isso é o principal. Se apenas nos levantarmos com essa graça e ficarmos ali e dissermos, sabemos que quando essa vida terminar, o importante está do outro lado, para onde estamos procurando ir. And now we remember that all these things, this attention, some people try to introduce Christianity as you're free from worry. No, you're not. You're free from tension. Oh no, you add tension when you become a Christian. That's right. Because you was kind of a happy-go-lucky, whatever it was out there, not caring what you did. E agora, nós nos lembramos que todas essas coisas, isso é tensão. Que algumas pessoas tentam apresentar o cristianismo assim. Você está livre de preocupações. Você está... Não está. Você está livre de tensão. Oh, não. Você acrescenta tensão quando se torna cristão. Porque você era como um desleixado, vai de qualquer jeito, o que quer que fosse por aí, não se importando com o que fazia. But when you become a real Christian, every moment you're wondering, am I pleasing my Lord? If I could hear from Him, it puts you on tension, puts you on guard. That's what makes you what you are. So after all, tension is a blessing. That's the way you're looking at it. That's the way you're looking at it. Mas ao se tornar um verdadeiro cristão, a cada momento você quer saber, será que estou agradando meu Senhor? Se pudesse ouvir dele, isso o deixa sob tensão, o deixa em alerta. Isso é o que faz de você o que é. Assim, afinal, a tensão é uma bênção. É só a forma como você vê isso. É só a forma como você vê isso. See, if you just look the other side, no matter how thin you slice anything, it's still got two sides to it. So you want to see both sides. Está vendo? Se você apenas olhar para o outro lado, não importa quão fino corte qualquer coisa, você ainda tem dois lados. Veja, por isso, você vai querer ver os dois lados. So tension, I think, oh my, what's this tension? If I could have been born without this tension, well, if I wouldn't have had this tension, I wouldn't have been what I am.
I wouldn't have been a Christian, perhaps. It was this tension that drove me to Jesus Christ. See? So it's been a blessing thing to me. Assim, a tensão, eu penso, oh, que coisa que é essa tensão? Se eu pudesse ter nascido sem essa tensão, bem, se eu não tivesse tido essa tensão, eu não teria sido o que sou. Eu não teria sido cristão, talvez. Foi essa tensão que me levou a Jesus Cristo. Está vendo? Assim, foi motivo de bênção para mim. So then, as Paul said, as though when he had a tension or something other, he consulted the Lord to take it away from him 3 times. The Lord said, "So my grace is sufficient." He said, "Then I'll glory in my infirmity. Then when I'm weak, I'm strong." See, as long as it's to the will of God, all right. Então, como disse Paulo, quando ainda que ele tivesse uma tensão ou alguma outra coisa, ele havia consultado o Senhor para tirá-la dele 3 vezes. E o Senhor disse, Paulo, a minha graça basta. Ele disse, então me gloriarei nas minhas fraquezas. Então, quando estou fraco, sou forte. Estão vendo? Contanto que seja para a vontade de Deus, tudo bem. I consulted him one time when it used to bother me so bad, it scared me. And he told me about 8 or 10 years ago, he said, "It'll never scare you again." And it never has did it. No. Agora, eu o consultei uma vez quando isso me incomodava tanto que me assustava, e ele me disse, cerca de 8 ou 10 anos atrás, ele disse, isso nunca mais o assustará. E nunca mais assustou. Don't worry about it. I just feel it, but I know it's there, but I just go on because it don't scare me no more. So thankful for that. Não, senhor. Não se preocupe com isso. Eu pouco sinto isto, mas sei que está lá. Mas simplesmente sigo adiante porque já não me assusta. Tão agradecido por isso. Now he could say it won't be no more just as well as you won't be scared no more, so it's his will that it happens. So I just embrace it and say, "Thank you, Lord, I'll walk that way." Agora, ele poderia ter dito, não existirá mais, tanto quanto você não se assustará mais. Então, é a vontade dele que isso aconteça. Por isso, eu simplesmente abraço isso e digo, obrigado, Senhor, caminharei dessa maneira. Now, let's bow our heads just a moment for prayer. Is there a special request for prayer? I see handkerchiefs are laying here. Raise your hand. Lord, bless each one of your children. Agora, inclinemos a cabeça apenas um momento para a oração. Há algum pedido de oração especial? Vejo que lenços encontram-se aqui. Levantem a mão. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos. Our Heavenly Father, as we now approach thy great, majestic throne of grace, because we've been asked to come, we're coming upon the bidding of Jesus Christ. Nosso Pai Celestial, quando agora nos aproximamos do teu grande e majestoso trono de graça, porque fomos convidados a vir, estamos vindo a convite de Jesus Cristo. And we come with all of our cares and cast them upon him because he cares for us. What a great comfort that is, to know that he cares for us. The great God of heaven, the Creator, cares for us, his creation. E vimos com todas as nossas preocupações e as lançamos sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Que grande consolo é saber que ele tem cuidado de nós. O grande Deus do céu, o Criador, tem cuidado de nós, sua criação. We're so glad for that, Lord. What a comfort it is in these times that we're living, when there seems to be able to draw comfort from nothing but your word. That's our consolation, is your promise. Estamos tão felizes por isso, Senhor. Que consolo é nestes tempos em que estamos vivendo, quando parece que só podemos obter consolo da Tua palavra. Essa é a nossa consolação, é a Tua promessa. And in your promise, you said, make our requests known. And if you'll ask anything in my name, I'll do it. E em Tua promessa, Tu disseste para darmos a conhecer os nossos pedidos. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. And all these great promises, ask and you shall receive. Say to this mountain, be moved. Don't doubt and it'll be moved. All these
promises, and we can draw from that this what we are asking for. E todas essas grandes promessas, pedi e recebereis, dize a este monte, move-te e não duvides, e se moverá. Todas essas promessas, e podemos extrair disso exatamente o que estamos pedindo. Hands went up. They need something, Lord. Thou knowest their needs. Supply, Father. I place my prayer with theirs before thee. My hand up with theirs. Mãos foram levantadas. Eles precisam de algo, Senhor. Tu conheces suas necessidades. Supre-as, Pai. Eu coloco minha oração com a deles perante ti, minha mão levantada com a deles. Here lays upon this desk here handkerchiefs laying here. Oh, how the people with faith, gallant faith. Lord, it seems to be just something that you blessed me by, to be able to pray for sick people. Wherever, anywhere, wherever it go, it's something about praying for the sick. Aqui se encontram, neste púlpito aqui, lenços que estão aqui. Oh, como as pessoas com fé corajosa, Senhor. Parece ser algo que tu me abençoaste com isso, poder orar por pessoas enfermas. Seja onde for, em qualquer lugar, aonde quer que eu vá, é algo relacionado a orar pelos enfermos. God, help. Now I pray with sincerity that you will grant the request of these handkerchiefs that's been placed here that people has asked. Let your mercy be upon them. Deus, ajuda agora. Rogo com sinceridade que tu concedas os pedidos desses lenços que foram colocados aqui, às pessoas que pediram. Que tua misericórdia seja sobre elas. Lord, we understand Sister Hicks has a woman here that flew all the way in from somewhere to be prayed for with cancer. And wanting to know if she could get her to get over here. I pray, God, that you spare the life of that person. Grant it. Senhor, entendemos que a irmã Hicks tem uma mulher aqui que voou de algum lugar distante para receber oração com câncer e queria saber se poderia trazê-la aqui. Eu rogo, Deus, que tu poupes a vida dessa pessoa. Concede. My little nephew, Mikey, laying out there sick and vomiting with a high fever, just left the door. Lord, I believe we had the prayer of faith there that you stopped it. And I'm grateful to you feeling the fever going from the boy before I left the room. Meu pequeno sobrinho, Mike, deitado lá enfermo e vomitando com febre alta, acabou de sair pela porta. Senhor, eu creio que fizemos a oração da fé lá, que tu interrompeste isso, e eu estou grato a ti, sentindo a febre saindo do menino antes de eu sair da sala. Now, Lord, thank you for all these things. Now it falls my lot to speak on thy word. Give us thy word, Lord. Thy word is truth. Agora, Senhor, e obrigado por todas essas coisas. Agora cabe a mim falar a tua palavra. Dá-nos a tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade. Bless our souls and give us the grace that we need, that we might draw it from the promises of God tonight in the Word to sustain us through the rest of this week. Grant. Abençoa nossa alma e dá-nos a graça de que precisamos para que possamos extraí-la das promessas de Deus esta noite e na palavra para nos sustentar durante o resto desta semana. Concede. Bless our pastor, gallant soul, his wife, his children, the deacons, the trustees, and every person that comes in or out of this building. Grant it, Father. In the name of Jesus Christ, we ask these blessings. Amen. Abençoa nosso pastor, esta alma nobre, sua esposa, seus filhos, os diáconos, os administradores e toda pessoa que entre ou saia deste edifício. Concede, Pai. Em nome de Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos. Amém. Amen. Now, I want to read from two places of the writings of the Lord. I want to read first from the book of the Psalms, the 86th Psalm. And then I want to read from St. Matthew's, the 16th chapter, 1 to 3. Agora, quero ler em dois lugares nos escritos do Senhor. Quero ler primeiro no livro de Salmos,
Salmo 86. E então quero ler em São Mateus, capítulo 16, 1 a 3. I want to read a portion of this psalm, not all of it, but down about to the 11th verse, which is a little over half of it. E quero ler parte deste salmo, não ele todo, mas até mais ou menos o versículo 11, que é um pouco mais da metade dele. And I want to announce this, if I call it text before I preach on it, the uniting time and sign. The uniting time sign. E quero anunciar isto, se for para dar um tema, antes de pregar sobre isso. Tempo de união é sinal. O sinal do tempo de união. That sounds kind of complicated. Uniting, see? Time, uniting time, that's what it is now, and the sign of that uniting time. Isso parece meio complicado. União, estão vendo? Tempo, tempo de união é o que é agora, e o sinal desse tempo de união. And the Psalm, a prayer of David, the 86th Psalm, No Salmo, uma oração de Davi, Salmo 86. bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trust in thee. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice, the soul of thy servant. For unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. For thou, Lord, art good, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Give ear, O Lord, unto my prayer, attend to the voice of my supplication. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, atende à voz das minhas súplicas. In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Oh, isn't that beautiful? Thou wilt answer me. Oh, não é bonito? Tu me respondes. Among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee. O Lord, thou shalt glorify thy name. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como a tua. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor. Tu glorificarás o teu nome. For thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone. Porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. Listen now. Ouçam agora. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Unity. See, unite my heart to fear thy name. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Unidade, estão vendo? Une o meu coração ao temor do teu nome. I'm talking now of uniting and time sign. Now, in the 16th chapter of St. Matthew, Estou falando agora de união e sinal de tempo. Agora, no capítulo 16 de São Mateus. the Pharisees also with the Sadducees came
tempting him, desiring him that he would show them a sign from heaven. E chegando-se os fariseus e os saduceus tentando-o, pedindo-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. And he answered and said unto them, When it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. And in the morning, it will be, Lord, foul weather today, for the sky is red and lowering. O you hypocrites, you can discern the face of the sky, but ye cannot discern the signs of the times. E pela manhã haverá sombrio, hoje tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? The Lord add His gracious blessings to the reading of this word. O Senhor acrescente suas bondosas bênçãos à leitura desta palavra. Now, we're talking of this uniting time, the sign of the uniting time. Yeah. See, Jesus was here in this last scripture reading. He was rebuking the clergy for not being able to discern the time or the sign of the time. Agora estamos falando dessa união, tempo de união, o sinal do tempo de união. Vejam, Jesus estava aqui nesta última leitura da Escritura, ele estava repreendendo os ministros por não poderem discernir o tempo ou o sinal do tempo. Now, that has always been a great thing to the people, see, to be able to discern the sign of the time that you're living. Because God writes it plainly, so nobody could escape it. Agora, isso sempre foi uma coisa importante para as pessoas. Vejam, poder discernir o sinal do tempo em que se está vivendo, porque Deus o escreve claramente para que ninguém possa escapar disso. Now, ordinarily, I'd go back and pick up from other ministers, other servants of the Lord in the Bible time, like the sign in Noah's time, the sign in Daniel's time, and so forth, the different signs. But I want to bypass that tonight to save time, to be able, but it's always been God's way to give them a natural sign of the time, so that everyone would know just what time it was. Agora, normalmente eu voltaria e faria menção de outros ministros, outros servos do Senhor no tempo da Bíblia, como o sinal no tempo de Noé, o sinal do tempo de Daniel e assim por diante, os diferentes sinais. Mas quero omitir isso esta noite para ganhar tempo, para poder... Mas sempre foi a maneira de Deus dar-lhes um sinal natural do tempo para que todos soubessem exatamente que tempo era. And these Pharisees should have known their time. They should have known what the time was. He said in another place, if you would have known me, you would have known my days. See? Yeah. It's very a great thing that we understand, see, without understanding. E esses fariseus deveriam ter sabido o seu tempo. Eles deveriam ter sabido qual era o tempo. Ele disse em outro lugar, se vós me conhecesseis a mim, conheceríeis o meu dia. Estão vendo? Isto é muito uma grande coisa que entendemos. Vejam, sem entender. That's what they always referred to the prophets about. They said, and he had understanding by vision from the Lord. And the word of the Lord came to the prophets of old. See, they had understanding through the word of the Lord by the prophets. É a respeito disso que eles sempre se referiram aos profetas. Disseram, e ele teve entendimento por visões do Senhor. E a palavra do Senhor veio aos profetas do passado.
Vejam, eles tiveram entendimento através da palavra do Senhor pelos profetas. And then the prophets give a sign, like one man laid on his side for so long, then turned over and laid on the other side. One man had to strip his clothes. And, there's many things that they did to show the sign that they were living in. E então os profetas dão um sinal, como um homem ficou deitado de lado por tanto tempo, então virou-se e deitou-se do outro lado. Um homem teve que tirar sua roupa e há muitas coisas que eles fizeram para mostrar o sinal em que estavam vivendo. Now, we know that the God that made the heavens and earth and so on laid out his work that he would describe his time by signs, that same God lives today. Amen. E agora sabemos que o Deus que fez os céus e a terra e de tal modo planejou sua obra de forma que ele descreveria seu tempo por sinal. Esse mesmo Deus vive hoje. So we must be something as we see the time that we're living in. There must be something that somebody's overlooking somewhere. Amen. Because God would never let these things happen without giving us a definite sign that we'd understand. Assim, devemos ser algo. À medida que vemos o tempo em que vivemos, deve haver algo que alguém não está enxergando em algum lugar. Estão vendo? Porque Deus nunca permitiria que essas coisas acontecessem sem nos dar um sinal definido que nós entendêssemos. Now here is the thing today that the clergy, we don't read it right. It's just like it was then. They didn't think that it was time. They had thought that they were living pretty peaceful land, and so they wasn't looking for no Messiah. Agora, aqui está a questão hoje, que os ministros, nós não lemos direito. É exatamente como foi então. Eles não pensavam que era tempo, eles pensavam que estavam vivendo bem tranquilos então, e assim não estavam esperando por nenhum Messias. And Jesus has said that his coming would be as a thief in the night, when the people would be unaware of his coming. E Jesus disse que sua vinda seria como o ladrão de noite, quando as pessoas estariam desapercebidas da sua vinda. But there were some of the virgins that went to meet him, half of them had oil in their lamp and was ready. They were watching for that sign. And that's who I'm speaking to tonight. See, to those who are looking for the sign. Now, the sign of his coming. Mas houve algumas das virgens que foram ao encontro dele, metade delas, que tinham azeite em sua lâmpada e estavam prontas. Elas estavam de olho naquele sinal. E é a esses que estou falando esta noite, vejam, aqueles que estão esperando pelo sinal agora, o sinal da sua vinda. These signs given by the Lord is given only to believers. The unbelievers never see it. They go right over the top of them and they don't see it. Estes sinais dados pelo Senhor são dados apenas aos crentes. Os incrédulos nunca veem isso. Eles estão acima da compreensão deles e eles não veem isso. And now, just as sure as it is that an angel of God could stand on this platform tonight, just as true as I'm looking at you and I could be looking at it, or you could be looking at it and I couldn't see it, or I could look at it and you couldn't see it. Now, you know that's scriptural. That's exactly the truth. E agora, tão certo quanto um anjo de Deus poderia estar nesta plataforma hoje à noite, tão verdadeiro quanto eu estou olhando para vocês, e eu poderia estar olhando para ele, ou você poderia estar olhando para ele, e eu poderia não vê-lo, ou eu poderia olhar para ele, e vocês poderiam não vê-lo. Agora, vocês sabem que isto é bíblico. Essa é exatamente a verdade. They saw, Paul fell down, but none of them could see that light. That light was right there. When John stood there before the multitudes and thousands out on the bank there of clergymen and sages, great man. Eles viram, vocês sabem que Paulo caiu, mas nenhum deles pôde ver aquela luz.
Aquela luz estava bem ali quando João ficou ali diante das multidões e milhares lá na margem de ministros e sábios, homens importantes. And John said himself, he bore a record of seeing the Spirit of God descending like a dove and come down upon him in a voice, saying, This is my beloved Son, in whom I am pleased to dwell. And nobody saw it but John. It was just for him. E o próprio João disse: testificou ver o Espírito de Deus descendo como pomba e baixando sobre ele. E uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. E ninguém viu isto, exceto João. Estão vendo? Era só para ele. You notice how vivid the sign for the wise man. They were Hebrews. They wasn't really Indian astronomers. They were Hebrews because they were up there in that country studying astronomy to finish their education. Notaram quão vívido foi o sinal para os magos? Eles olharam. Eles eram hebreus. Eles não eram realmente astrônomos indianos. Eram hebreus porque eles estavam lá naquele país estudando astronomia para concluir sua instrução. And when they looked towards Jerusalem and knowing that they saw those three stars from each one of their birth path of Ham, Shem, and Japheth, of which race they come from each, and they seen them stars in their birth path, that was a sign to them that when those stars were in line, the Messiah was on earth. Yeah, E quando olharam em direção a Jerusalém e sabendo que viram aquelas 3 estrelas de cada um de seus caminhos de nascimento, de Cão, Sem e Jafé, de cuja raça eles vieram, cada um, e eles viram aquelas estrelas em seu caminho de nascimento. Isso foi um sinal para eles de que quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estaria na terra. Oh, my! No wonder they came. Where is he? Where is he that's born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Where is he? Oh, que coisa! Não é de admirar que eles tenham vindo. Onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Onde está ele? They know that infant Messiah was laying somewhere because God gave them a sign of the time. That God and man were uniting together. What a unity when God united himself in a human body. Eles sabiam que aquele menino Messias estava deitado em algum lugar, porque Deus lhes deu um sinal do tempo, que Deus e o homem estavam se unindo. Que unidade quando Deus se uniu em um corpo humano! The principle, the greatest of all the uniting that ever was done was when God united with man and left his great strain of being God and stretched forth his tent and took in humanity and become one of them through him. Unity. That brought peace between God and man forever. How thankful we are. A principal, a maior de todas as uniões que já se fez, foi quando Deus se uniu ao homem e deixou sua grande natureza como Deus e armou sua tenda e tomou a humanidade e se tornou um deles para redimi-los. Unidade. Isso fez o quê? Isso trouxe a paz entre Deus e o homem para sempre. Quão gratos estamos. And signs was not sent. Now just think. Every man and all the astronomers, people then days, their clocks was the stars. There was a watchman went up on top of the tower, and he would get up there and watch, and he seen when a certain stars was in certain constellations as they were passing, he knew what time it was. E os sinais não foram enviados. Agora imaginem só, todo homem e todos os astrônomos, pessoas naqueles dias, o relógio delas eram as estrelas. Havia um vigia que subia ao topo da torre, e ele subia lá e vigiava.
E ele via quando certas estrelas estavam em certas constelações. Enquanto passavam, ele sabia que horas eram. Remember in the scripture, well, what time is it, watchman? And the watchman come back and told him what hour it was. See, they kept time by the stars. Lembram-se na escritura, que horas são, guarda? E o guarda voltou e lhe disse em que hora estava. Vejam, eles viam a hora pelas estrelas. Now, isn't it strange that these stars were exactly in line for three men and nobody else saw it? Just exactly in line. Agora, não é estranho que essas estrelas estivessem exatamente em linha para 3 homens e ninguém mais tenha visto. Está vendo? Exatamente em linha. Now, you can be so in line with the Scripture. See? When those stars become in unity, united themselves together in this constellation, 3 men were also united at the same time. Agora, você pode estar bem em linha com a Escritura. Está vendo? Quando aquelas estrelas se puseram em unidade, uniram-se nessa constelação, 3 homens também estavam unidos ao mesmo tempo. And you can be so united with God in His Word until these things become realities and you can see them and know that they're true. See? The sign of the time. E você pode estar tão unido com Deus em sua palavra que essas coisas se tornam realidades e você pode vê-las e saber que são verdadeiras. Está vendo? O sinal do tempo. You might look at old time and say, oh, nonsense. But to you it isn't nonsense. To you, you're united with the Word. And here it is. Then it's absolutely life for the past. When you see this sign, unite with the believer. And that's who I'm addressing this to, is the believer. For the unbeliever never see it. Você pode deixar de notar isso, dizer, ah, bobagem. Mas para você não é bobagem. Para você, você está unido com a palavra e aqui está. Então é com toda a certeza luz, irmão Pat, quando você vê este sinal se unir com o crente. E esse é a quem estou dirigindo isso, é ao crente, pois o incrédulo nunca vê isso. And what a rebuke it would be if he is on earth today to many of our clergy today who cannot read this sign. The signs that we're reading daily here at the tabernacle and seeing the things that others are reading it and seeing the handwriting on the wall, and yet many just ignore it, don't even see it at all. It's nothing to them at all. They don't notice it. E que repreensão seria se ele estivesse na terra hoje, para muitos de nossos ministros hoje que não conseguem ler esse sinal, os sinais que estamos lendo diariamente aqui no tabernáculo e vendo as coisas. E outros estão lendo isso e vendo a escritura na parede. E ainda assim, muitos simplesmente ignoram e nem enxergam nada disso. Não é nada para eles, eles não percebem. Now, notice that in this, he pointed out national signs. Now, when they asked him about this, they wanted signs, and he gave them signs that happened. Agora, notem quanto a isto, que ele mencionou sinais nacionais. Agora, quando lhe perguntaram a respeito, eles queriam sinais. E ele lhes deu sinais que aconteceram. And they want to know when would be the end of the world, what would be the sign of the end. And he pointed them in many places through the Scripture about national signs, about heavenly signs in the heavens, and earthly signs. He gave them signs, 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 just constantly signs. E eles queriam saber quando seria o fim do mundo, qual seria o sinal no fim. E ele lhes indicou muitos lugares ao longo da Escritura acerca de sinais nacionais, acerca de sinal celestial nos céus e sinal terrestre. Ele lhes deu sinais, sinais, constantemente um sinal. And when he told them in one place about a national sign, he said, when you see the nations, begin to gather around Jerusalem, then
We know that the time of their trouble was at hand. When you see Jerusalem compassed about with armies. E quando ele lhes disse lá em certo lugar sobre um sinal nacional, ele disse, quando virdes as nações, vejam, começarem a se reunir em torno de Jerusalém, vejam, então saberemos que o tempo da sua angústia está próximo, quando virdes Jerusalém cercada de exército. Now, before that they could do this, the world had to unite. Titus, this great Roman general, had to unite his armies together and come around after these Jews had rejected the God-given sign of the time to them. That's the time that Titus united his armies together and come to take the city. Agora, antes que pudessem fazer isso, Deus, o mundo tinha que se unir. Tito, este grande general romano, teve que unir seus exércitos e vir, depois que esses judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus para eles. Esse foi o tempo em que Tito uniu seus exércitos e veio tomar a cidade.